Bom, continuando a conhecer Sócrates, vamos chegar agora na parte filosófica de Sócrates, entender a ideologia por trás desse homem tão sábio. É bom deixar claro que ele nunca deixou nada escrito, nunca escreveu nada, achava que o diálogo era a melhor forma de passar conhecimento, mas damos graças a Platão e Xenofonte, dois de seus discípulos, que documentaram a vida e registraram os diálogos de Sócrates com seus interlocutores. Mas antes de investigar um pouco mais sobre Sócrates, vamos chegar à mente por trás do seu mestre, a mente por trás da educação socrática. Quem foi que educou esse cara? Era um homem chamado Anaxágoras de Clasômena, um sábio da Grécia Antiga do período pré-socrático. Ou seja, fazia parte daquela turminha igual a Tales de Mileto, Demócrito, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, aquela galerinha que a gente estudou lá no comecinho dos nossos vídeos, a turma dos pré-socráticos. Anaxágoras, então, ele enveredou por algumas áreas do conhecimento, tais como a biologia, a percepção e a cosmologia. Nessa área da cosmologia, ele citou uma interessante suposição. Ele dizia que a Lua é um pedaço da Terra. Veja que interessante proposição. Numa época como a da Grécia Antiga, em que o senso comum admitia que a Terra era plana e tinha fim. Ao fim de tudo tinha um abismo. Essa era a opinião vigente. Isso aqui ia que meio de encontro. A Lua é redonda. Se a Lua é um pedaço da Terra, a Terra também tem a tendência de ser redonda. Quer dizer, é um primeiro princípio, se nós formos analisar ao pé da letra, que nos traz essa interessante proposição. Na época, não fez muito sentido. Isso que Anaxágoras falou. Não foi muito bem aceito. Ele foi encarado com preconceito, enfim. Mas, na nossa ótica de hoje, faz todo sentido essa informação. Agora, partindo para a filosofia de Sócrates em si, vamos analisar que Sócrates ele tomava alguns temas como o seu foco. Um desses seus temas mais abordados era o bem. Ele se questionava sobre o que é o bem. O bem ele existe apenas dentro do ser humano? Ele é algo inerente à natureza humana? Ou ele existe fora do ser humano? Ele é algo externo, que existe independente do ser humano. Como é que se encaixa aí a questão do bem? A virtude também era um tema bastante levado em conta. Você se portar bem em sociedade, com sabedoria, guiar a sua vida com retidão e moderação. Não ceder a paixões, a vícios. E justiça era outro dos seus temas. Viver e agir em sociedade sendo justo para com os próximos, sendo justo para com as pessoas, dando a elas o que elas merecem, enfim, tratando todos como iguais. Então ele sempre tentava chegar à definição nesses temas. Do que se trata? Qual o conceito por trás de tudo? Tentava chegar à ideia de bem, a ideia de virtude, a ideia de justiça, ética, moral, enfim. Chegamos então às suas áreas de atuação, que são derivadas desses temas abordados. Uma dessas áreas é a do autoconhecimento. E aqui se encaixa aquela interessante frase dele: conhece-te a ti mesmo. Uma frase supostamente dita por ele, frase interessantíssima. A segunda área do conhecimento, de atuação, é a da ética, que traz essa questão da virtude para a vida em sociedade. Você se comportar com sabedoria dentro da sociedade, fazendo valer os direitos do outro e seus também. Se portar na polis com moderação, com respeito aos outros, com retidão. E a política, que é o convívio em sociedade voltado para leis e também a idealização de uma cidade-estado perfeita, em que há convívio perfeito, respeito de ambas as partes e uma forma de governo interessante. É bom frisar novamente que na época de Sócrates a democracia começava a aparecer. Então, a vida em sociedade era algo muito estudado, muito levado em conta. Um dos seus discípulos, de Sócrates, Platão, como eu já falei, escreveu um livro chamado A República. Vamos falar mais sobre ele em vídeos posteriores. Sócrates, ele com seus interlocutores, seus conhecidos, tentava chegar ao conceito de uma cidade-estado que fosse ideal. Como idealizar uma cidade?
O que é uma cidade perfeita? O que faz de uma cidade perfeita? Então ele tenta chegar a esse consenso, tenta chegar a esse conhecimento. Sócrates é um tanto quanto idealista nesse sentido, até um tanto utópico, mas é bom ter uma referência, ter algo no que se basear. Daí essa preocupação de Sócrates. O método de Sócrates para atingir o conhecimento é o da maiêutica. No que é que se baseia esse método aí? Baseia-se puramente no diálogo, que era uma coisa muito levada em conta por Sócrates. Aqui ele está rodeado de discípulos e conhecidos. E, enfim, significa a condução do interlocutor a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores. Quer dizer, você conversar com Sócrates era você encarar aí uma sessão de autoaprendizado. Sócrates te guiava pelo caminho da razão, livre de preconceitos, livre do senso comum, te guiando a uma redefinição dos seus próprios valores. Você se tornava outra pessoa praticamente, repensava seus conceitos. O passo 1 da maiêutica é realizar perguntas simples, que é o que Sócrates fazia. Ele era mestre em perguntar. Aparentemente simples, ingênuas ao interlocutor. Quer dizer, se o tema que ele queria abordar era, por exemplo, justiça, ele trazia fatos do cotidiano, da vida comum mesmo, e trazia para relacionar com o tema justiça. Fazia a comparação e mostrava o exemplo ao cara com quem ele estava conversando. O cara refletia sobre aquilo ali e via que as palavras faziam todo sentido. E começava a pensar, repensar o que ele considerava como justo, já que o tema era justiça. Era bem interessante esse método. Segundo, Sócrates então tentava revelar contradições no pensamento do seu interlocutor, de acordo com as respostas dele, né? Provindas do senso comum. Senso comum é uma opinião que carece de provas. É a opinião da maioria, é a opinião do povão e gera, com isso, preconceitos. Sócrates nadava contra essa coisa aqui. Aí os mitos caíam aqui também, a mitologia grega, as aventuras dos heróis gregos, quer dizer, isso tudo era senso comum, não podia ser comprovado. O povo acreditava e tratava aquilo como uma verdade. Sócrates não levava a sério esse tipo de verdade que se dizia absoluta. O senso comum, então, levava ao preconceito, ou seja, levava ao pensamento falso. Você se enganava, caindo nesse senso comum. Era isso que ele queria eliminar. Queria que o seu interlocutor lutasse contra esse senso comum e atingisse o verdadeiro conhecimento. O terceiro ponto da maiêutica é ajudar, então, a redefinir valores, fazendo o interlocutor aprender a pensar por si mesmo, assim, dando à luz o conhecimento. Pensar por si mesmo, e não baseado na opinião da maioria. Ele tinha que formular sua própria opinião das coisas. Ele tinha que buscar a verdade por si mesmo, e não dependendo das pessoas. Aí sim você conseguia dar à luz o conhecimento. Essa coisa de dar à luz vem da mãe de Sócrates, que era uma parideira. Sócrates via a mãe atuando, servindo de parteira, e ele acabou tomando isso para si. Ele se considerava como um parideiro do conhecimento. É um termo um tanto quanto vulgar, rústico, mas era mais ou menos o que ele pensava mesmo. Ele tem que fazer o cara entender que tem um conhecimento, mas não sabe disso. Sócrates vai lá e vai tentar extrair aquele conhecimento, trazer aquele conhecimento à tona. Quer dizer, você consegue pensar por si mesmo, só não sabe disso ainda. E você está muito preso ao senso comum. Se desvincule dele, se desvincule dos preconceitos, abra sua mente e você vai conseguir alcançar o conhecimento. Era essa a proposta de Sócrates. Nada mais, nada menos. Por isso ele foi tão sábio, tão genial.